Então não é apenas vindo à igreja, não é fazendo o catecismo. Meu tio era padre, minha tia era freira. Não é assim. Não é porque eu cresci na Itália que eu sei que Deus existe. Estou bravo com Deus, estou feliz com Deus. Você não experimentou. Você conheceu aqui de uma forma humana. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz que o homem natural é aquele que não teve uma experiência com Deus. Todas as pessoas lá fora que ainda não são cristãs, não cristãs de nome só porque nasceram na Itália, quem não teve uma experiência com Deus, o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Vocês estão prontos para entrar na palavra de hoje? Ok, hoje vamos estudar os dons de revelação entre os 9 dons do Espírito Santo. Então vamos fazer uma revisão. Portanto, quem não estava aqui na semana passada, levante a mão. Muito bem, agora vamos fazer uma revisão para vocês. Falamos sobre os 21 dons espirituais. Quantos são os dons? 21 dons espirituais que são divididos em 7 dons motivacionais. Digam comigo, 7 dons motivacionais. Os dons motivacionais são um impulso profundo que vem de dentro, uma capacidade inata que Deus te concede para realizar certas coisas específicas, ok? Esses dons espirituais são em número de 7. O dom profético. Serviço, ensino, exortação, dom de dar, presidir ou liderança e dons de misericórdia. Dissemos que o dom entre esses dons aqui, o dom profético, é quando você tem um impulso, um discernimento profundo sobre as pessoas, aquelas pessoas que leem os outros, têm um raio-x. Dissemos que os serviços são aquelas pessoas que querem sempre ajudar, se dispõem a algo a ser feito, veem a necessidade e estendem a mão. O dom do ensino são aquelas pessoas que mesmo quando falam, ensinam. Talvez você tenha amigos assim, que te falam sobre a água e te contam tudo sobre a água. Depois há o dom da exortação e do encorajamento, são aqueles que sempre veem o copo meio cheio. O dom de dar, todos nós devemos ser generosos, mas há pessoas a quem Deus realmente dá a capacidade de gerar recursos, e elas veem as necessidades. O coração delas é abençoar o reino de Deus. E então temos aqueles da presidência ou liderança, que são pessoas que têm facilidade para liderar os outros. E então aqueles das obras de misericórdia, que são pessoas que veem as pessoas necessitadas, a necessidade ao redor delas. E mesmo que todos devessem ver, todos deveriam ter um pouco disso. Mas de uma maneira particular, sua vida, seu propósito de vida é servir aos outros. Amém? Na semana passada tivemos uma mulher inglesa que dirige uma instituição de caridade inglesa que esteve aqui e disse que assim que você mencionou isso eu chorei, porque elas são pessoas muito sensíveis. Todos nós deveríamos ser, mas há pessoas que são um pouco mais sensíveis a um presente. Diga-me como isso é um presente. Então não é que você tenha que sentir que alguns veem os outros e outros não, porque um presente é um presente. Portanto, se você tem uma sensibilidade maior para uma coisa do que para outra, isso é um presente que Deus te deu. Depois dissemos que, entre esses 21 dons, há 9 dons carismáticos do Espírito Santo. Dissemos que o primeiro é o Pai que distribui, o segundo é o Espírito Santo que distribui, como está escrito em 1 Coríntios 12, 11. E depois há outros 5 dons que são chamados dons de omata, como se chamam, que são dados por Jesus, que são os 5 ministérios, certo? Apóstolo, profeta, mestre, etc, etc. Ok, então, me digam, quantos são os dons espirituais? Como eles são divididos? 7 princípios motivacionais importantes, 9 dons do Espírito Santo e 5 pontos cruciais. Quem vai nos dar os 7 primeiros? O Pai. Quem nos dá os 9 dons do Espírito Santo? E quem nos dá os 5 dons ministeriais? Jesus. Perfeito. Dito isto, agora entramos nos 9 dons espirituais. Diga-nos como são os 9 dons espirituais, que são divididos em 3 categorias. Diga-nos como são. 3 categorias. Então, 9 dividido por 3 é 3 mais 3 mais 3. Vocês são ótimos em matemática.
O primeiro é chamado dons de palavra. Digam comigo, dons de palavra? Que é o que os meninos fizeram. Então, se quiser, vá lá na internet, no Sabor TV, e você vai encontrar os dons de palavra. E nos dons de palavra nós temos o profético, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Digam comigo, profético, variedade de línguas e interpretação de línguas. São todos sobrenaturais, digam comigo. São, ou seja, não é humano, é algo que Deus nos dá, mas é um presente. O dom profético, nós dissemos que edifica, ou seja, quando alguém te dá uma palavra que vem do céu, você se sente melhor. Consola, digam comigo, consola e exorta. Te impulsiona a fazer algo ou te motiva a fazer algo. Depois há o dom da variedade de línguas. Não quer dizer que eu tenho facilidade para falar inglês, espanhol, francês. Isso é natural, é um dom com certeza, mas é natural. Em vez disso, a variedade de línguas, quem fala nessa língua não sabe o que está dizendo. Digam comigo, não sabe. Mas quem ouve compreende. Ou então, se não compreende, há alguém que interpreta. Se alguém interpreta, não é que traduz, de fato se chama interpretação. Talvez uma pessoa fale com essa linguagem espiritual. Talvez por muito tempo. E a interpretação é pequena, porque não é tradução, é interpretação. Talvez uma frase, talvez uma pessoa me faça um discurso em inglês, no mundo natural, e eu digo, o que ele disse? Ele disse que está com fome. Eu digo, ele disse por 5 horas sim, mas é uma interpretação, não estou traduzindo palavra por palavra. Ok? E nós já dissemos isso, como já dissemos ontem, então vocês ouvirão isso várias vezes ao longo do ano, vocês podem ir lá. E então há o dom de interpretação de línguas. Todos os dons do Espírito Santo geralmente se manifestam depois que fazemos uma experiência chamada batismo no Espírito Santo. Como se chama? O que significa a palavra batismo? Vem do grego? Baptisma e foi transliterada, não traduzida. O que significa transliterar? Significa pegar uma palavra de um idioma e adaptá-la para outro. Então, ela não foi traduzida. Se a palavra batismo tivesse sido traduzida, qual seria a tradução de batismo? Seria imersão. Então, João é o seu sobrenome? Não é o sobrenome de João, certo? Batista é o que ele fazia. Então, João Batista. Essa é a maneira correta de dizer isso. Dissemos João Batista, mas seria o Batista. O que significa aquele que imergiu. Amém? Há muitas palavras que adaptamos, especialmente em italiano, que usamos muito. Por exemplo, se eu digo estacionamento, de onde veio? De uma transliteração da palavra inglesa park. E então o italiano pegou e italianizou. Isso é chamado de transliteração de uma palavra. E chamou de parcheggio, tirado desse verbo inglês. Ok? Então, batismo. O que isso significa? Jesus, diga comigo Jesus. Então, vamos imaginar que isso é um container, certo? Alguém, o batismo também acontece como o da água, que alguém te coloca lá dentro. Certo? É a mesma coisa. Então, é como o batismo no Espírito Santo, quero dizer, no Espírito Santo. É como se em vez de água, houvesse o Espírito Santo aqui. E Jesus pegasse você e jogasse você lá dentro. E daquele momento em diante, quem já esteve em água, assim com bolhas. O que você vê é a água. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo ao seu redor, você começa a ver o mundo espiritual. Sabe quando alguém te joga na água? Minha avó, para me ensinar a nadar, fez assim. Me levou até o fundo do mar e disse nada. E a sua, como fez? E eu só me lembro das bolhas. E depois alguém me puxou para cima. É isso, as avós faziam assim. Vocês também tiveram uma avó assim. Hoje eu te ensino a nadar. Vai lá, nada. Pronto, é mais ou menos assim. Então, quando Jesus te coloca no Espírito Santo, o que você vê ao seu redor? Cachoeira. Quando você é batizado no Espírito Santo, você começa a ver e a ser sensível ao mundo espiritual, não ao que você vê humanamente. Mas algo que você não vê humanamente, você vê em seu espírito, é como uma sensação dentro de você. Amém? Ele não é humano, mas ele sente. Me diga como ele se sente. Eu percebo, mas não vejo. Tem gente que diz, se eu não vejo, eu não acredito. Quando foi que você viu o ar? Mas você acredita que o ar existe?
Porque você experimenta, faz assim. É experimentado, é a mesma coisa. Você não vê o Espírito Santo, mas você sente o Espírito Santo. Por isso você saberá que o Espírito Santo existe. Amém? Uma vez li um livro de uma psiquiatra que era cirurgiã que dizia: já operei o cérebro muitas vezes, mas nunca vi o pensamento. É a mesma coisa, mas você sabe que existe porque você pensa, você experimenta o pensamento. Amém? É a mesma coisa com Deus e com o Espírito de Deus. Você experimenta. Quando você experimenta Deus e tem uma experiência com Deus, isso muda a sua vida. Então não é apenas vindo à igreja, não é fazendo o catecismo. Meu tio era padre, minha tia era freira. Não é assim. Não é porque eu cresci na Itália. Então eu sei que Deus existe, estou bravo com Deus, estou feliz com Deus. Você não experimentou, você conheceu aqui de uma forma humana. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz o homem natural. O homem natural é o homem que não teve uma experiência com Deus. Todas as pessoas lá fora que ainda não são cristãs, não cristãs de nome porque nasceram na Itália, quem não teve uma experiência com Deus, o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Então não adianta você estar lá e dizer, você tem que vir à igreja comigo porque é legal, porque é Jesus. Porque o homem natural, mesmo quando vê Jesus andando sobre as águas, dará uma resposta natural. Ele dirá que, por não saber nadar, anda sobre as águas. Enquanto você olha e diz, milagre, o outro dará uma solução natural. Ele não consegue entender. Então o que eu faço? Devo pedir ao Espírito de Deus para se revelar. A palavra revelar significa remover o véu. Primeiro eu sou cego. Alguém tira o véu dos meus olhos e eu começo a enxergar. Então, Espírito Santo, esta é a oração que também fazemos por nossas famílias esta semana. Deus lhe deu um espírito de revelação e sabedoria. Abra seus olhos espirituais e você verá. Há uma passagem na Bíblia. Talvez alguns de vocês já tenham lido. Havia um profeta, era o profeta Eliseu, e ele estava lá com seu servo. E em certo momento, seu servo vê os inimigos chegando e estava cheio de gente, cavalos, carros. E ele disse, basta, estamos mortos, estamos mortos. Estava desesperado e gritou, ah! E esse homem de Deus diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o que ele vê? Vê um exército celestial muito maior do que o exército humano que estava ao redor deles para protegê-los. Isso se chama olhos espirituais. Então, a sua oração para aqueles que não experimentaram. Quando você experimenta algo, ninguém pode tirar isso de você porque você experimentou. Então, vamos imaginar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado por um momento. Você está vendo ela, certo? Ela está ali. Então, você está convencido de que ela está ali? Toque nela por um instante. Ok, você está aí. Vamos supor que saímos daqui e eu te digo, não, essa pessoa não estava hoje no gospel. O que você me diria? Claro que estava, porque eu vi, eu toquei, eu senti, estava lá, estava ali. Você teve uma experiência com essa pessoa, você esteve um tempo perto dessa pessoa. E mesmo que eu diga que vou te matar porque você tem que negar que estava sentado ao lado da sua esposa, e você diz que se quiser pode me matar, eu posso mentir se você quiser, mas não posso dizer que é assim porque eu estaria mentindo para mim mesmo. Amém? É por isso que as pessoas diante da boca do leão disseram que Deus não existe, negaram e disseram que não podiam dizer porque já tinham experimentado isso. A fé deve ser vivida, não está só aqui. É uma experiência que você faz com Deus. Quem aqui já teve uma experiência com Deus e pode dizer, eu sei que Deus existe? Porque quando você tem uma experiência com Deus, nasce dentro de você uma convicção sobrenatural. Porque eu o encontrei. Como a pessoa diz, eu o encontrei, não posso negar. Quando você tem essa convicção sobrenatural, eu olho e digo, Timóteo, você acredita que vai para o céu? Você está convencido de que vai para o céu? Quem te disse isso? E como foi que te disseram isso? Você sabe, dentro de você, você sabe. Você diz, eu sei que sou crente, eu sei que existe o céu, eu sei que existe Deus, e não é orgulho. Eu sei e sei que Deus existe porque eu sei e eu sei, porque não é um conceito.
Posso ter dúvidas sobre um conceito. Bem, talvez eu tenha lido, o outro diz isso, mas eu o li de forma diferente. Mesmo quando alguém lhe traz provas, quando você sai com alguém, alguém diz, mas seu marido não estava lá? Olha, eu tenho uma foto de outra pessoa. Não há nada a ser feito, porque eu já passei por isso. E a Bíblia diz que é pela experiência que conhecemos o Senhor. Amém? Experiência com Deus, experiência assim, hoje eu não creio, experimento e depois creio. Às vezes numa fração de segundo Deus te toca. E você que nunca acreditou, você dizia que eu era ateu até ontem. Um toque de Deus, um momento na presença dele pode mudar toda a sua existência e isso é um milagre, amém. Quando me converti, em um momento em que tive uma experiência com Deus, antes eu tinha dúvidas, existe ou não existe? Depois que tive uma experiência com Deus, eu estava disposta a morrer por Ele. Eu sabia que Ele existia, porque eu experimentei. O que falta na Itália, o que falta no mundo, é experimentar a presença de Deus, porque até o diabo sabe que Deus existe. Não importa, não está aqui. E enquanto pensarmos que temos que... Defenda, você não precisa defender nada. Você tem que orar para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Amém? Então, quando você é imerso, portanto, no que é chamado de batismo no Espírito Santo, um arquivo se abre diante de você. Sabe, hoje em dia, todos nós sabemos o que é um arquivo. Existe um mundo. E você começa a experimentar coisas que no início não entende, porque não está acostumado. E depois começa a entender. Então, talvez você olhe para uma pessoa que te diz algo e você olha e pensa, que estranho, acho que está mentindo, mas nem conhece a pessoa, mas você sente isso. Ou então você olha para uma pessoa que nunca viu antes, está ali caminhando e de repente vem uma imagem, um sentimento em relação àquela pessoa. No começo você não sabe o porquê, você se pergunta, o que está acontecendo comigo? É Deus que está te comunicando coisas do céu, para que você possa dar àquela pessoa. Amém. Uma das primeiras vezes que tive essa experiência, talvez eu já tenha contado aqui, olhei para um homem e eu era muito jovem na fé. Tinha acabado de me converter. Tive a visão de um coração. E eu senti que deveria falar para aquele senhor sobre o seu coração. Mas na hora eu pensava... Se eu disser para ele, o Senhor tem um coração, todos nós temos. E o que eu digo para ele? Eu vi um coração. E tudo bem, obrigado. Mas então tive coragem de dizer o que estava sentindo. Uma percepção. Digam comigo, uma percepção. E eu disse para esse senhor, olha, eu não sei o que o senhor precisa fazer. Eu não sei porquê, mas eu vejo, quando olhei para o senhor, vi um coração curado. E aquele homem me disse com lágrimas nos olhos, amanhã tenho uma cirurgia no coração. E realmente aquele homem foi curado. Então, Deus que está te comunicando algumas coisas, mas não é que você entende logo de cara, porque você está treinado para entender. Nós temos uma história na Bíblia de um garotinho chamado Samuel. Esse garotinho estava lá, tinha crescido perto de um sacerdote chamado Eli. Ele nunca tinha tido experiência de Deus falando com ele, mas em um certo momento alguém o chama. Ele está dormindo, é pequeno, e fazem assim, Samuel. Ele olha e pergunta, quem é? Então ele vai até esse senhor que sabia mais do que ele. Ele era mais velho e diz, mas você não sabe que eu ouvi uma voz me chamando? E ele diz assim para ele, vamos lá, você deve ter comido os pimentões, né? Vá dormir. E ele volta a dormir pequenino. Ele está lá dormindo e ouve Samuel de novo. Tio Eli. Olha, eu ouvi uma voz novamente e ela me disse, Samuel. Ah, não, vamos lá. Talvez você tenha tido um pesadelo. Vá dormir. Sabe, não, eu entendo quando alguém está dormindo, eles dizem, vá dormir. Eu não quero explicar nada. Eu quero dormir também. Novamente ele ouve uma voz, Samuel. Então ele diz, olha, eu ouvi a voz novamente. E ele, que era um homem de Deus, que já tinha ouvido a voz de Deus, o que faz? Ele diz, uau! Então, assim como Deus falou comigo anos atrás, talvez Ele esteja te chamando para ser também um profeta e um sacerdote. Ele disse, da próxima vez que você ouvir essa voz, diga, eis-me aqui, Senhor, teu servo escuta. E esse é o dia em que o ministério do profeta Samuel começa.
Quando ele era pequeno, ele disse: ok, estou ouvindo você. E a partir daquele dia, Deus começou a falar com ele. É por isso que aqueles que têm um pouco mais de tempo de fé que você te ensinam, sim, isso é pimenta, isso não é pimenta, isso é Deus, porque no começo a gente fica confuso porque ainda somos pequenos no movimento do Espírito. Amém? Vamos ler juntos a passagem que fala sobre o Espírito Santo e analisar algumas coisas mais práticas. 1 Coríntios 12, 1 a 11, fala sobre os dons espirituais. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vamos parar por aqui. Sobre dons espirituais, eu não quero que você seja... O que significa ignorante? Quem não tem conhecimento. Com quem o apóstolo Paulo está falando? A igreja dos Coríntios. Quando você lê esta igreja, ela diz assim: não lhe falta nenhum dom. E alguém diz: mas como? Era a igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. E Paulo diz: não vos faltam dons. Então não é que eles não soubessem da existência dos presentes, certo? Eles sabiam que não faltariam presentes. Todo o livro de Coríntios é uma maneira de ensinar como usar os dons. Então não é que eles não soubessem, eles disseram: nunca ouvi falar disso. Eles tinham ouvido falar sobre isso desse jeito? Porque eles tinham um movimento. Mas era de uma forma às vezes exagerada, porque não sabiam como lidar. E Paulo começará a explicar a eles como administrar o movimento do Espírito dentro da igreja. Então ele começa a dizer: olha, todos queriam profetizar, eu ouvi a palavra de Deus, eu também ouvi, todos estavam empolgados. Mas veja, se todos nós falarmos, somos 200, se todos falarmos ao mesmo tempo aqui, então um de cada vez e depois... que cada um esteja submetido a alguém que já tem experiência. Há outros que irão julgar, é Deus ou não é Deus? Quando você diz a outros que irão julgar, isso significa que no começo podemos errar, senão não haveria necessidade de alguém julgar, certo? Se fosse sempre Deus que te investisse, eu começaria a falar com você. Você não entenderia nada, não é um transe, você não está possuído por um espírito. É uma intuição. Digam que é uma intuição, é uma convicção que acontece dentro de você. E no começo você pode errar. Digam como é. Posso errar no começo? Sim, sim. A Bíblia dirá que a profecia é imperfeita. Digam como é. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 9. Pois conhecemos em parte e em parte profetizamos. Isso significa que não sabemos tudo sobre a profecia porque não podemos saber tudo de Deus. Mas isso não tira o fato de que devemos aprender a ouvir a voz de Deus para sermos uma bênção para os outros. Amém. Pense, você não gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém? Pense, você é um instrumento nas mãos de Deus para liberar uma palavra que vem do céu para aquela pessoa. Naquele momento da vida dela, ou para orar pela cura dela naquele momento da vida. E para quê? Para edificar, diga comigo, edificar. Então Deus não faz fofoca. Diga comigo, Deus não faz fofoca. Não é que ele me conta sobre a vida da pastora Cecília só para me contar. Olha, ontem você fez isso, você pecou, ponto. O que ele faz? Fofoca, não é? Se ele revela algo é porque quer ajudá-la a mudar. Sempre os dons do Espírito Santo são para ajudar as pessoas a mudarem. Senão Deus não nos diz, ou no máximo ele vai lá e diz, corrija essa pessoa. Amém? Então os dons do Espírito Santo, todos eles, virão através de um canal humano que é você. É sempre bom, né? Você sempre tem convicção. No momento você tem convicção, mas às vezes você tem medo. Ontem eu estava falando sobre alguns episódios em que quando Deus fala com você, você tem convicção. Mas é natural. Me diga como é. É natural. É natural para o povo de Deus. Amém? É supernatural. Para quem é sobrenatural? Para a pessoa que recebeu. Por exemplo, talvez eu receba só uma palavra assim. Não dê dinheiro ao seu filho. Não significa nada para mim. Tudo bem. Não dê dinheiro aos seus filhos. Talvez justamente naquele momento, aquele pai estava pensando, é certo que eu pague isso para ele? Ou é melhor que eu não dê dinheiro para ensinar alguma coisa? Então, para a pessoa que recebe, diga como é. Para a pessoa que recebe, é sempre maior do que para a pessoa que dá. Amém?
Porque quando você diz uma coisa, eu estive na Sicília nesses dias, encontrei muitas pessoas, porque fazia muito tempo que eu não ia lá na região de Agrigento, e eu tinha muitas pessoas que vinham me dizer, Padre Roslem, e justamente na igreja onde eu estava, que é uma igreja que sofreu muito, o pastor havia morrido, enfim, estava um caos. Eu tinha dado em 2014 uma palavra para aquela mulher, que era a esposa do pastor. E ela guardou essa palavra por anos, até que hoje ela via diante dos seus olhos aquilo que Deus tinha dito a ela anos atrás. Ou seja, aquilo se tornou uma âncora para a vida dela, durante anos. Toda vez que ela tinha um problema, ela se agarrava àquela palavra. O Senhor me disse. Amém? E isso transformou a vida das pessoas e pode transformar a vida das pessoas. Há pessoas que estavam prestes a dar um passo e não o fizeram porque Deus estava tentando falar diretamente com você. Mas quem sabe, às vezes não queremos ouvir. Por exemplo, quando se trata de emoções, digamos que você está apaixonado por alguém. Quando estamos apaixonados? Para nós, essa é a pessoa certa. E alguém começa, olha, essa pessoa não é boa para você. Não, mãe, você não entende, porque você justifica, não é? Aí chega um amigo seu e diz, larga esse cara, ele só te faz mal, é um relacionamento abusivo. Não, mas não é de propósito, você não o conhece bem. Não é assim? Então, às vezes, Deus vai usar alguém que não tem nada a ver com a sua vida, que talvez vai apontar o dedo na sua cara e dizer, basta, o Senhor diz para acabar com esse relacionamento. Porque Deus não quer que você se machuque e passe anos tentando consertar uma situação. Então, primeiro ele começa a falar com você. Depois, se você não escuta, ele enviará outras pessoas porque Deus te ama. Digam, como Deus me ama. Ele quer me ver feliz. Também. Porém, quando você receber essas palavras da parte de Deus, principalmente no começo, não será fácil e você vai pensar, isso não é de Deus. Digo ou não digo? Quem já viveu isso? Quem já recebeu algo e pensou, não devo dizer? Não devo dizer. E quando é uma coisa que você pensa, e se não tiver nada a ver, então você faz assim. Ajuda. Em vez de se jogar, vá até a pessoa e diga, olha, eu tive uma visão sobre isso. Faz sentido para você? Se a pessoa disser que não, tudo bem. E você vai embora. Dessa forma, você não faz papel de bobo. Pergunte a ela, ok? Você sabe que no começo, no movimento profético, você pergunta. E a pessoa pode dizer, eu estava vendo isso ontem. Sim, isso é verdade. Amém? Ontem eu estava tão cansado que voltei para lá e pensei, meu Deus, tenho apenas 55 anos, talvez eu precise me aposentar. Estou cansada. Ontem recebi 3 palavras de pessoas que diziam, não sei porquê, mas o Senhor me disse que ainda não terminei com você. Ainda tenho muito para você fazer, ok? Sim, sim. E isso me fez sorrir porque era Deus dizendo, você não vai querer parar por aqui, né? Não é que eu morreria sem essa palavra, mas é uma forma de Deus dizer, eu estou aqui, eu ouço o que você está dizendo. Amém?